Logo que eu me aposentei na Copel, em 1996, 5, sei lá, há muito tempo, eu não parei, é lógico. Continuei trabalhando onde podia, dei aula, consultoria, tinha meu escritório. Precisava de dinheiro para sustentar minha família e algumas dificuldades que surgiram. Nesse período, até 1998, portanto, 2 anos e alguns meses, eu pensei em escrever um livro sobre o setor elétrico. Afinal, eu fui presidente de uma associação de concessionárias estaduais, além de presidente da Copel, e isso tudo me fez viver com bastante intensidade a questão das concessões do Brasil, da organização das empresas, do que significava um serviço sob concessão. E períodos ainda de grandes ilusões, até ideológicas, nacionalistas. Experiência não me faltava, porque eu trabalhei na prefeitura, fui diretor da URBS, fui diretor da Copel, presidente da Copel e, como eu disse, presidente de uma associação de concessionárias estaduais de energia elétrica, além do fato de ser filho e neto de eletricistas. Então, na época, o cenário era confuso, porque depois da desequalização tarifária, que foi um momento extremamente importante, em que as empresas passaram a ter direito a uma rentabilidade que seria a função da sua competência gerencial e de interesse do próprio acionista majoritário e do povo, quando a empresa, acima de tudo, era estatal. Mas, com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aliás, nessa época ainda estávamos com Fernando Henrique, então, e na perspectiva que nos assustava de um racionamento de energia elétrica. Então, eu estava lendo o texto aqui, que pretendo até botar na internet. Parecia que a gente estava com uma bola de cristal, né? Muita coisa que a gente escreveu aconteceu, como também a ilusão de que a privatização seria a solução foi para o espaço. Hoje, de fato, eu só acredito numa coisa: a transparência. Nós teríamos que ter em diário oficial, em portais, rentabilidade, salário, cargos de todos os funcionários de todas as concessionárias de qualquer espécie. Assim como também ter uma visão, um mapeamento do Brasil, dizendo, olha, aqui está adjudicado pela empresa tal ou qual essa jazida de minério para cimento vai ser explorada por essa ou para aquela empresa, ela tem prazo para isso.
água mineral e outros recursos em cima e embaixo da terra, dos quais o Brasil é generoso e oferece inúmeras oportunidades de aproveitamento. Esse aproveitamento não é simplesmente exportar materiais. É o caso aqui da região metropolitana de Curitiba, que é muito rica em terras raras. Então a indústria de cerâmica, ela tem como se instalar e produzir bem as nossas jazidas de bauxita, de minério de ferro, podem ser exportadas no formato de aparelhos, de equipamentos, o silício, outros elementos químicos também. Ao invés de simplificarmos a vida daqueles que nos vendem isso tudo remanufaturado a preços estupidamente elevados, nós poderíamos ter uma verdadeira indústria nacional fazendo isso tudo. Felizmente, em muito do que vemos, não é vocação propriamente do nosso povo esse tipo de empreendedorismo. Eu nasci em Blumenau e vi o contrário. Lá o povo tem essa vocação, mas mora num lugar difícil, semitropical, enchentes de água, como acontece em alguns outros lugares do Brasil. Mas nós podemos e devemos ter atenção aos serviços essenciais. Nessa análise aqui, uma coisa que me chamou a atenção, que eu escrevi naquela época, era a necessidade de estabilidade. A iniciativa privada, o acionista, e isso eu vi em muitos seminários e viagens, visitas, conversas, apresentações da Copel, etc., querem estabilidade. Eles querem saber quais são as regras do jogo. Então, para investir em serviços essenciais, o investidor tem que ter garantias de estabilidade, acima de tudo. A demagogia é um câncer, é um problema que mata o Brasil desde que ele nasceu. E se estamos atrasados em relação a outros países, é porque nós tivemos líderes com ideias estapafúrdias e capacidade de convencimento de que o maná ainda existe, que as coisas caem do céu. No Brasil nós não falamos que o contribuinte paga, nós dizemos o governo paga. Nós não falamos do direito do usuário dos serviços essenciais. Nós não falamos da qualidade desses serviços, como nós podemos ver em Curitiba, a malha de cabos de telecomunicações, aí fios penduradas e caindo pela cidade, aí porque quem instalou isso aí fez um serviço porco. E os postes da Copel viraram um autêntico varal. Quando a empresa a essa altura já deveria ter uma rede subterrânea 10 vezes maior do que a atual. Mas não faz isso. Não entendo por quê. Preferiram investir fora do estado do Paraná, ainda por luxo, pegando dinheiro mais caro. Fico até pensando como é que conseguiram
ganhar esse leilão. Então, nós estamos revivendo a década de 90 no setor elétrico. Nossa presidente, legitimamente preocupada em reduzir os custos do Brasil, está dando tiros errados, estimulando as montadoras, criando um pesadelo para as cidades, estimulando investimentos para a Copa do Mundo, que depois vão ter que ser pagos, serão pagos pelo contribuinte de qualquer jeito, de diversas maneiras, estimulando uma redução de receita fiscal dos estados e dos municípios ao baixar o custo da energia elétrica, que deveria, antes de mais nada, ter uso racional, cauteloso, inteligente, e parece que a ideia do governo é exatamente o contrário. Então, alguns equívocos são gravíssimos, como alguns acertos foram fantásticos. A questão de forçar a redução dos juros bancários. Nós chegamos ao absurdo de ter empréstimos consignados custando, sei lá, 4, 5% ao mês. Não sei como conseguiram colocar isso tudo na mídia, transformar isso no negócio, e o nosso povo, para variar, não reagiu. Aliás, o Plano Collor teve esse efeito, foi o grande teste do estômago de avestruz que o povo brasileiro possui. Depois daquilo, acredito que qualquer presidente aí faça o que bem entender, vai se sentir seguro, porque Collor mostrou o caminho das águas, usando a mídia, fazendo um jogo que lhe deu capacidade de enfrentar possíveis reações àquele plano maluco que aconteceu naquela época. Mas o setor elétrico tem um detalhe: se ele falhar, nós vamos descobrir em seguida. Tá? Qualquer apagão, qualquer vento, chuva, parece que está derrubando tudo aí. Por quê? Alguma coisa está errada, né? Nós temos como fazer tudo isso sem tanta fragilidade. E nós, no Brasil, por sermos um povo passivo, tranquilo, bonzinho, bem comportado, amestrado, empolgado com futilidades, nós acabamos pagando caro pela omissão de todos os brasileiros.